O Espiritismo considera fundamental o trabalho em nossas vidas. O trabalho que fez com que saíssemos do primitivismo em que vivíamos para atingir o estágio que nós estamos hoje. O trabalho fez com que saíssemos de um mundo de barbáries e adentrássemos a uma sociedade mais organizada. O trabalho fez com que saíssemos das cavernas que outrora vivíamos para termos o conforto que nós temos hoje. É o trabalho que vai fazer com que nós adentremos a um mundo muito mais avançado que nós temos hoje. Um mundo mais humano, justo e fraterno. Um mundo mais evoluído em todos os sentidos. Deus criou-nos simples e ignorantes. E é através do trabalho que nós vamos evoluindo. Encarnação após encarnação, em diferentes papéis sociais, estamos sempre nesse processo evolutivo e o trabalho é fundamental nesse processo. Seja através de trabalhos voluntários, seja em nossa vida em sociedade, em nosso dia a dia, nossa vida é um constante trabalhar. Nós vamos falar hoje aqui especificamente desse trabalho estrito sensu, essa relação trabalhista que nós mantemos para sobreviver nesse planeta. Essa relação de emprego, vamos assim dizer, onde nós dedicamos boa parte de nossa vida nessa atividade. Se pegarmos nosso dia de 24 horas, nós vamos perceber que, de regra, nós passamos 1/3 de nossa vida trabalhando. Nós temos uma jornada, em média, de 8 horas diárias, que equivale a dizer que 1/3 da nossa vida, ou seja, a maior parte da nossa vida, nos dias úteis, nós estamos trabalhando. E a gente precisa refletir como deve ser essa relação do ponto de vista da espiritualidade. Do ponto de vista do mundo material, é lógico, nós temos toda uma estrutura de lutas, inclusive, questão de classes, e nós não vamos adentrar nesse mérito, que não é o nosso objetivo hoje. Precisamos falar sobre essa relação na ótica espiritual. Como nós, como espíritas, devemos nos comportar nessa relação. O primeiro ponto que nós precisamos ter em mente é que nós não podemos ter o trabalho, a visão do trabalho, como sendo uma mera forma de ganhar dinheiro. Simplesmente estou trabalhando para ganhar dinheiro e nada mais. Pois como falamos agora há pouco, a importância do trabalho no desenvolvimento da sociedade, nós precisamos entender a grandiosidade desse processo. Você pode até dizer, meu trabalho não é tão importante, não vai contribuir para uma sociedade mais organizada, mais justa. Precisamos entender que o mundo é como uma grande engrenagem, onde cada um desempenha um papel e todos esses papéis são fundamentais para essa sociedade. Mas aqueles trabalhos não tão importantes, às vezes meramente burocrático, né? A gente não consegue enxergar a importância desse trabalho nessa sociedade. É natural que muitas profissões vão se acabar, como estão se acabando ao longo da história, muitas novas estão sendo criadas. É esse dinamismo social que vai adequando as relações de trabalhos aos novos momentos da sociedade. Portanto, temos paciência que tudo se enquadra. A evolução é uma lei, a lei do progresso. E todos nós estamos sujeitos a essa lei. Então, no primeiro ponto, como eu disse, não podemos ter o trabalho como sendo uma simples forma de ganhar dinheiro. Porque se nós colocarmos o ganhar dinheiro como sendo a única função do trabalho, nós
não diferenciaremos esse trabalho que nós realizamos de qualquer atividade ilícita que seja rentável. Então, se nós partimos uma atividade lícita, nós já, de forma inconsciente, temos em mente que o dinheiro não é esse vale tudo. Não vale tudo por dinheiro. Nós temos realmente um compromisso social, um compromisso moral, um compromisso espiritual. E é esse compromisso espiritual na relação de trabalho que nós queremos falar hoje. Precisamos ser muito atento nessa relação, porque, como eu disse, num dia normal, de segunda a sexta-feira, nós passamos 1/3 da nossa vida trabalhando. Nós temos, assim, um percentual muito grande de nossa existência na relação de trabalho. Então, nós precisamos ser espírita integralmente nessa vida. Já falamos aqui que ser espírita não é aquela visão religiosa que a gente simplesmente vai lá uma vez por semana num templo, numa igreja ou em qualquer instituição religiosa, passamos ali 1 hora e achamos que, olha, eu já tenho firmado meu compromisso com Deus, já tenho garantido minha entrada no céu. Sabemos que o que nos garante o progresso espiritual é a nossa ação no dia a dia, a nossa evolução, é o quanto nós evoluímos, não é o quanto tempo nós passamos dentro do templo, com que frequência nós vamos no templo, se vamos ou não vamos, isso é de menos. Já vimos que o que nos garante a evolução não é pagamentos de dízimos ou qualquer outra contribuição financeira, porque Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa que nós melhoremos, que nós avancemos. Se Ele nos criou simples e ignorantes, é para que nós possamos evoluir sempre. Então, fazer a vontade de Deus é essa evolução. Assim, ser espírita precisa ser uma constante em nossa vida, inclusive na relação de trabalho. Então, entendendo que nós não podemos entrar nesse vale tudo nas relações de trabalho, nós temos que ser espíritas, temos que ser aquele ser evoluído espiritualmente, ainda que numa pretensa evolução espiritual, mas isso deve ser a prática da nossa relação de trabalho. Vamos agir sempre de acordo com aquilo que nós acreditamos, sem querer trapaçar para ganhar mais dinheiro, sem querer puxar o tapete de ninguém, entendendo que muitas vezes nós nos sentimos desvalorizados no trabalho. E se nós de fato nos formos desvalorizados no trabalho, tenhamos em mente uma coisa: é melhor ser desvalorizado, ou seja, fazer muito mais do que nós merecemos, do que estar numa posição acima de que nós merecemos. Essas posições indébitas que nós temos é uma dívida que nós criamos com a sociedade. Se eu tenho um alto salário e não faço jus a esse salário, eu estou em dívida com a sociedade. Se eu tenho uma alta posição social e não ajo de acordo, não faço jus a isso, eu estou em dívida. Então vamos evitar essas posições indébitas. Vamos evitar esses salários indébitos, para que sejamos realmente dignos do salário que recebemos, da ocupação que nós temos. Ah, mas eu quero progredir no trabalho, então comece por merecer. Crie o merecimento primeiro, para depois esperar o resultado desse trabalho. Sejamos nós, nossa relação de trabalho, exemplos vivos daquilo que nós praticamos. Portanto, se eu prego o bem, que eu haja dessa forma. Que eu pratique a caridade com todos os meus colegas de trabalho. Nós temos uma visão equivocada de que praticar a caridade é simplesmente dar uma cesta básica a uma família necessitada, é dar uma marmita para o faminto e essas coisas. Isso é importante, sim. Isso é caridade, sim. Mas a caridade não é só isso. A caridade deve ser uma constante em nossa vida. É poder dar a mão para qualquer pessoa no momento de desespero. É trazer esperança no momento de
desesperança. É poder olhar nos olhos da pessoa, sentir suas dores e poder, de alguma forma, trazer um certo conforto às pessoas. É poder, com algumas palavras, fazer com que a pessoa se sinta melhor. Então, o espírita, no trabalho, ele pratica o espiritismo constantemente. E não é ficar pregando espiritismo, não é ficar trazendo adeptos para o movimento espírita, não é isso. Já falamos reiteradamente que o espiritismo não busca isso, não deve buscar. Nós devemos buscar melhorar-nos interiormente e ajudar para que as pessoas melhorem. Então, ser espírita no trabalho começa ao chegar, ao poder dar um bom dia para as pessoas, mas aquele bom dia de coração, desejando de fato um bom dia para aquelas pessoas. Não devemos querer transformar o local de trabalho numa instituição religiosa. Mas podemos começar a nossa relação de trabalho diário com uma prece. Não precisa ser uma prece para todo mundo ouvir, não. Já, se nós vermos nas lições de Cristo, nós não temos que estar pelos cantos, pelas ruas, aí gritando o nome de Deus, tentando trazer pessoas, adeptos religiosos. Não é isso. Chegando ao local de trabalho, depois de dar um bom dia, de coração às pessoas, desejando de fato um bom dia, recolhemos um pouquinho, alguns minutos em oração. Oremos para paz naquele local de trabalho. Oremos para que Deus ilumine todas as pessoas envolvidas nesse processo. Oremos para que tenhamos condições de fazer um bom trabalho. Tenhamos condições de contribuir para uma sociedade melhor. E ainda que a nossa relação de trabalho não seja de fato aquilo que nós almejamos, de poder dar um melhor tratamento às pessoas, de poder solucionar, nós podemos agir de forma diferente. Nós podemos sair da frieza que existe nas relações de trabalho e demonstrarmos uma atitude melhor. Podemos tratar as pessoas de uma forma melhor. Podemos, de alguma forma, contribuir para a solução dos problemas de uma forma melhor. Podemos tornar esse trabalho mais produtivo. Aí você pode dizer, mas se eu transformar o trabalho mais produtivo, eu estou simplesmente enriquecendo o patrão. Não vamos entrar aqui nessas questões trabalhistas, nessa caos trabalhista que infelizmente ainda reina em muitas relações de trabalho, onde existe muita exploração ainda, onde existe muita deslealdade, existe muita coisa errada. Mas nós não precisamos entrar nessa ciranda louca. Podemos ter uma visão diferente. Podemos entender que o nosso trabalho pode contribuir para uma sociedade melhor. Podemos sair das relações frias que muitas vezes nós presenciamos no país de trabalho. E é triste ver muitas instituições onde existe a frieza, onde uma pessoa trata, às vezes a pessoa trata o cliente de uma forma totalmente desumana, onde se trata mal o colega de trabalho. Então nós podemos fazer diferente. Podemos tratar bem as pessoas. Mas meu patrão me paga mal. Tudo bem, a pessoa não tem culpa disso. Que eu resolva essa relação minha, questão salarial, essa questão meramente de trabalho, que eu resolva isso com o empregador. Se necessário recorrer ao sindicato, isso não importa. Desde que nós agimos com o coração. Já teve casos de pessoas conversar comigo que, após ser demitidos, tentava entrar com uma ação trabalhista com o empregador. Meu conselho é que, primeiro, faça uma análise de consciência. O que você está almejando é justo? De fato, eles foram injustos nessa relação?
a ponto de recorrer à justiça para estabelecer essa relação mais justa, ótimo. A justiça está aí para isso. Para que, ao menos no ponto de vista material, nós estabeleçamos esse equilíbrio. Mas o que leva você a estar movendo essa ação? É esse sentimento de justiça ou simplesmente a vingança? Eu fui demitido, quero me vingar do empregador. Se fosse o segundo, não vá. Tudo que nós fazemos movido pelo ódio não pode ter um bom resultado. Precisamos levar o nosso coração em todas as relações. Mas antes de levar o nosso coração a essas relações, nós precisamos elevar o nosso coração. Precisamos estar em sintonia com Deus, com a justiça de Deus. E a partir daí fazermos uma análise de consciência. E se nós fizermos sempre essa análise de consciência, com certeza nós seremos melhores em tudo. Ao terminar a sua jornada de trabalho, reflita: será que eu dei o melhor de mim? Será que eu agi com dignidade? Será que eu agi como um filho de Deus? Será que eu agi da forma que Deus esperava que eu agisse? E se assim não for, vamos buscar melhorar no próximo dia. Isso em todos os setores da nossa vida deve ser assim. Portanto, se nós aproveitarmos esse tempo que nós temos no trabalho, que, como eu disse, nos dias úteis, consome 1/3 de nossa vida, é a atividade onde mais dedicamos nosso tempo ao trabalho. Então, nós não podemos deixar de aproveitar o trabalho para a nossa evolução. Ainda que ali seja uma relação material, seja uma relação onde eu troco a minha força de trabalho por uma recompensa financeira. Então dá a impressão que é uma questão meramente material, mas nós podemos espiritualizar essa relação. Nós podemos utilizar todo esse tempo para, além de ganhar dinheiro para o nosso sustento, nós aprimorarmos enquanto seres humanos, nós evoluirmos, nós crescermos espiritualmente, que não percamos essa oportunidade em nossas vidas. Muito obrigado a todos.